Olá, queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, a paz do Senhor Jesus, por aqui, missionário Jefferson, do poder, do amor do Pai. Gostaria nessa manhã de estar compartilhando mais uma poderosa palavra do poder do amor do Pai, inspirada ao nosso coração, para a nossa edificação, luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus que nos conduz à salvação. Gostaria de compartilhar com você nessa manhã uma palavra, um estudo da palavra, na verdade, né? Começa aqui pelo livro, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 7, né? Que existe aí uma indagação do escritor, dizendo ali: miserável homem que sou. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 24 a 25, está ali essa indagação dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6, está ali nos afirmando, né, que nós devemos estar ali mortos para a lei do corpo, né? A lei pelo corpo de Cristo. Mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Como nós conseguiríamos estar mortos para a lei pelo corpo de Cristo? Porque nós precisamos entender o seguinte: pela lei, uma mulher ela só pode ser desligada do seu marido após este marido estar morto. Porque enquanto ele viver, ela está presa à lei. Por isso não poderá ter outro marido enquanto este marido não morrer, né? Após esse marido estar morto, ela está livre então da lei e poderá se casar também com um outro marido. Da mesma forma, nós precisamos morrer, nós precisamos estar mortos para a lei. É necessário que venhamos morrer para a lei pelo corpo de Cristo. Somente o corpo de Cristo é capaz de nos fazer morrer para a lei que nos condena, a lei que são os mandamentos de Deus que gerou em nós a consciência do pecado. Porque se não existisse lei, que, por exemplo, não cobiçarás, eu não saberia que cobiçar seria pecado. Mas como tenho consciência que cobiçar é pecado, se eu cobiçar, eu estou pecando. Então, é necessário que nós possamos morrer para o velho, para que o novo venha a nascer em nós. É necessário que nós venhamos morrer para a lei, para ressurgirmos, né, através do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo esteja nos vivificando. O Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 3 ao 6, nos diz ali que é necessário nascer da água e do Espírito. Ali Jesus estava explicando a Nicodemos, um fariseu, um homem entendente da lei, entendia muito bem da lei, mas não tinha o discernimento, a revelação do Espírito, né? Então ele perguntou: mas como posso eu nascer de novo sendo velho? Ele não conseguiu entender o que Jesus estava falando a ele, que ele precisaria morrer para a lei, para nascer através do corpo de Cristo. E por isso, então, João Batista vinha pregando no deserto o batismo do arrependimento. O arrependimento o arrependimento do pecado que nos traria o batismo no Espírito Santo. Então, João pregava no deserto o batismo para arrependimento. No livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 11, a palavra nos diz ali, né, que João batiza com água para o arrependimento, mas que depois dele viria alguém que ele não seria digno de desatar as correias das sandálias.
e este vos batizaria com o Espírito Santo. Então, era necessário, então, se cumprir tudo isso, porque era para se cumprir o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, que era necessário nascer da água e nascer do Espírito. Todo homem precisaria morrer para o pecado, morrer para a lei, para a antiga aliança, porque não se coloca vinho novo em odres velho, e não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Era isso que Jesus estava querendo dizer aos homens enquanto pregava o seu evangelho. Por isso João pregava o batismo do arrependimento. É necessário um arrependimento sincero, né? Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. Então, estávamos pendendo para a morte, estávamos inclinados para a morte, inclinados para o pecado que nos levaria à morte. Mas o arrependimento, então, nos faz nos arrepender desta inclinação para o pecado e para a morte, e nos faz, então, inclinar-nos para Jesus, para o corpo de Cristo, nos inclinarmos para o Espírito, para fazer a vontade do Espírito. Para isso era necessário o batismo nas águas e logo após o batismo no Espírito Santo, batismo esse que só Jesus poderia batizar. Nenhum homem é capaz de batizar alguém com o Espírito Santo. Somente Jesus tem este poder de batizar-nos com o Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor nos diz, né, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 13, pede e lhe será dado, né? Batei e abrir-se-lhe-á, buscai e encontrareis, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abrirá. Porque se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é santo e perfeito e justo, vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Então, além de você ter um sentimento, uma atitude de arrependimento, né, uma metanoia, uma conversão genuína, sincera, agora é necessário buscar o batismo no Espírito Santo, que é o selo da promessa, que é o penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia que Jesus nos dá de que seremos salvos, porque se nós não conquistarmos, não quisermos, porque na verdade aqui o segredo é querer, né? Você se arrepende de todo o seu coração, né, da lei do pecado, e você então acredita agora na lei do Espírito que Jesus está te oferecendo. Então você vai em busca disso, você vai atrás, você começa a pedir, você começa a se contristar, né, a se arrepender, a se humilhar na presença de Deus e buscar incessantemente o batismo do Espírito Santo, que é a garantia, que é o penhor da nossa salvação, segundo a palavra de Deus nos garante. Então, Lucas 11:13 está falando, pede e dá-se-vos-á, porque o Pai tem prazer em dar do seu Espírito a todo aquele que lhe pedir. Então, se você quer, é necessário buscar, é necessário pedir, é necessário bater nesta porta incessantemente até que essa porta se abra e que você receba a tão esperada salvação para fazer parte do corpo de Cristo, porque somente quem está no corpo de Cristo está morto para a lei do pecado e agora vive e cumpre a lei do Espírito através do corpo de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo que habita nesta pessoa. Então, é necessário isso. Romanos, a partir do capítulo 8, no versículo 1 ao 10,
ele nos relata ali algo maravilhoso, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, precisamos morrer, precisamos mortificar o ímpeto da nossa carne, precisamos definitivamente deixar de confiar na carne, deixar de confiar no seu braço, na sua inteligência, deixar de confiar no seu coração. Tem muita gente se achando autossuficiente, tem muita gente se achando boa. Ah, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu não faço mal a ninguém, porque eu nunca matei, porque eu nunca roubei, porque eu não desejo mal para ninguém, então eu vou para o céu, eu estou salvo. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 3, pede para nós, no versículo 2, nos orienta a nos acautelar dos cães, dos falsos obreiros, daqueles que confiam na carne, da falsa circuncisão. Os judeus, muitas vezes, depois de batizados, voltavam a confiar na lei de Moisés, voltavam a confiar na circuncisão, voltavam a confiar na carne. Mas a carta aos Filipenses está nos advertindo, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos não na carne, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não podemos confiar na carne. Não podemos confiar no nosso coração, no nosso entendimento. Precisamos confiar na palavra de Deus, que nos orienta, que nós precisamos morrer para a lei do pecado, para podermos nos casar com a lei do Espírito. Nós não podemos nos casar com a lei do Espírito estando casados com a lei do pecado. É necessário lançar fora a lei do pecado para, então, recebermos, através do arrependimento sincero, o batismo do Espírito Santo, para que nos tornemos verdadeiramente filhos de Deus. Pois todos os que creram e receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E esse é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo que em nós habita, que opera tudo em todos. É nesse Espírito que é dado a nós, pelo poder do nome de Jesus, pelo seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, porque Jesus foi assunto aos céus e enviou o poder sobre todo o mal que habitava em nós, agora foi condenado, porque Jesus condenou o pecado na carne, mortificando a carne, matando os feitos da carne. Então, é necessário que nós possamos morrer para as vontades da carne, para as nossas vontades, e confiar nas vontades de Deus em Cristo Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, que nos garante a salvação. Tá certo? Então fica aí esta palavra para o seu coração, para que você não confie no seu próprio entendimento, não confie no seu coração, não confie na força do seu braço, não confie nos maus obreiros,
que confiam na carne, mas confie na palavra de Deus que é viva e eficaz. Confie no nome de Jesus. Confie que o arrependimento sincero te levará a buscar o Espírito Santo. E Deus o Pai é fiel para te conceder o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que te conduzirá a toda a verdade e lhe garantirá a salvação, porque somente pelo Espírito Santo seremos salvos da corrupção da carne e seremos glorificados com Cristo. Tá bom? Um grande abraço, que Deus continue te abençoando em o nome do Senhor Jesus.